Trilha da Alfabetização, Equipe Anos Iniciais, Diretoria de Ensino de Mauá. Olá, sejam bem-vindos. O tema deste vídeo é agrupamento produtivo. Mas o que são e o que significam esses agrupamentos produtivos? No que eles podem ajudar a aprendizagem das crianças? E o que devemos levar em conta na hora de fazê-los? São essas e algumas questões que iremos abordar para que você, professor, possa refletir no momento de agrupar os estudantes. Eu sou Carolina Cortez e vou acompanhá-los nesta trilha. Definição. Foi o pensador russo Vygotsky quem percebeu que as interações sociais são impulsionadoras do conhecimento, pois a aprendizagem só se consuma quando intermediada pelo outro. Agrupar os estudantes é uma estratégia de ensino que promove a interação dos aprendizes com o meio, com o professor e principalmente entre os pares. Dessa forma, a criança consegue externar imediatamente o que pensou ao realizar a atividade e no que está tendo dificuldade, e assim o professor consegue ajudar essa criança. Os agrupamentos produtivos acontecem quando os estudantes têm habilidades próximas, mas diferentes. Assim, os dois têm a chance de complementar o que já sabem individualmente e avançar juntos. A condição essencial para definir essas divisões é saber o que cada um domina e o que precisa aprender. O trabalho com agrupamento produtivo considera que os estudantes têm saberes diferentes e pressupõe um trabalho que possibilite que esses saberes sejam compartilhados, discutidos, confrontados, modificados e que, ao mesmo tempo, possam trocar seus saberes relacionados aos conteúdos. Analisar os diferentes pontos de vista para realizar generalizações e negociar um acordo que represente o grupo. Ao assumir uma postura mais ativa, o estudante não só aprende o conteúdo, como também desenvolve valores sociais importantes, como o respeito, a cooperação, a compreensão, a solidariedade, o saber ouvir e falar, conviver, relacionar-se com o próximo e trabalhar em equipe são habilidades fundamentais para o mundo de hoje, dentro e fora da escola. E as atividades em grupo permitem ao estudante acolher o ponto de vista do outro. Para desenvolver esta metodologia, pensando na alfabetização, o professor precisa ter domínio das etapas de evolução da escrita, além de conhecer as especificidades de seus aprendizes por meio de avaliações diagnósticas. Dessa forma, o movimento metodológico das atividades propostas, além de permitir que todos avancem, possibilita uma mobilidade maior ao professor dentro da sala de aula para atender os que mais precisam de ajuda. Assim, o professor poderá planejar esse atendimento de forma que, por exemplo, possa se dedicar a todos ao longo de uma semana. Nesse aspecto, o professor não assume o papel de único informante em sala de aula, mas o grande mediador do processo do ensino-aprendizagem. O professor pode prever em seu planejamento explicações sobre o jeito de cada um administrar seu tempo, falar e olhar o mesmo assunto. Dependendo da intenção, o grande desafio para o professor diz respeito a elaborar situações de aprendizagens que possam ser adequadas aos diferentes saberes em sala de aula, pois devem propor desafios a todos os estudantes que compõem os mais diferentes agrupamentos em sala. Nesse processo é necessário se atentar a algumas considerações que se fazem necessárias, entre elas, conhecimentos prévios dos estudantes através do diagnóstico inicial e, a partir deste diagnóstico, a organização dos grupos de trabalho, com a seleção adequada de materiais, considerando os diferentes agrupamentos e as adequações necessárias.
atentar para a importância de se dar vez e voz aos estudantes nos agrupamentos e nas situações coletivas. No planejamento, o professor deve pensar em situações de aprendizagens nas quais os estudantes tenham problemas a resolver e sejam desafiadoras. Também deve pensar no acompanhamento pontual em cada um dos agrupamentos e assim potencializar a reflexão dos grupos. Auxiliar os estudantes na prática do registro, oferecer a oportunidade de trabalho com textos longos e difíceis, porém possíveis, com o propósito de aprender a estudar. O diagnóstico dos estudantes público-alvo da educação especial para que pensem em agrupamentos, bem como a adaptação curricular no que diz respeito ao acesso dessas crianças, bem como em relação ao conteúdo. Também deve-se pensar em ações de acompanhamento pontual para os estudantes imigrantes e indígenas. Vamos ver agora o planejamento de agrupamento produtivo pensando na alfabetização. Vamos aqui mostrar algumas possíveis duplas produtivas. Por exemplo, o estudante com a escrita pré-silábica junto com um que está na escrita silábica sem valor sonoro. O estudante, na hipótese silábica sem valor sonoro, vai refletir na atividade proposta e auxiliar o estudante com a escrita pré-silábica a pensar que existe uma variedade de letras que podem ser utilizadas para escrever, já que nessa fase é comum utilizarem as letras de seu nome. Ela vai perceber que é necessário pensar na quantidade de letras, fará seleção quantitativa, porque geralmente colocam muitas ou poucas letras. Vão perceber que existe uma quantidade diferente entre as palavras, notando o porquê disso ocorrer. Em um estágio mais avançado, vai notando a qualidade das letras, percebendo que as palavras diferentes não podem se escrever do mesmo jeito. Estudantes com escrita pré-silábica podem fazer par com estudante silábica com valor sonoro. Cabe relembrar que os de escrita da criança na fase pré-silábica ainda não estabelece relação entre a fala e a escrita. Por isso, a sugestão é que esses estudantes sejam agrupados com os que já estabelecem essa relação e já possuem um valor sonoro convencional, pois assim ambos são desafiados e têm problemas a serem resolvidos quando agrupados. Escrita silábica sem valor sonoro, com estudantes na escrita silábica com valor sonoro. Essa dupla é produtiva, pois a criança que escreve utilizando letras que correspondem ao valor sonoro convencional pode ajudar seu colega que ainda utiliza qualquer letra a pensar sobre o valor sonoro que é inato a cada símbolo. Estudantes com escrita silábica alfabética com os que apresentam escritas silábicas com valor sonoro convencional. O estudante com escrita silábica alfabética encontra-se desconfortável com a escrita silábica e inicia um processo na qual reconhece outros elementos que compõem a pauta sonora e apresenta, assim, uma escrita de palavras em que alterna entre a escrita silábica e a alfabética. Já as crianças com escrita silábica com valor sonoro reconhecem um dos elementos que compõem a pauta sonora. Nesse sentido, o agrupamento torna-se produtivo, pois escrevem de forma diferente a mesma palavra. E, portanto, tem muitas coisas para discutir quando desafiados a escreverem juntos uma lista de palavras, uma parlenda, um trecho de uma música, frases de caminhão, ditados populares, nome dos colegas da classe, entre outras atividades. Outra possibilidade é agrupar um estudante com escrita alfabética com os que apresentam escrita silábica alfabética. Esse tipo de agrupamento apresenta-se bastante produtivo pelo fato do aprendiz com escrita alfabética já ter compreendido o sistema de escrita e, ao escrever, já faz uso das regras de geração do sistema de escrita alfabética.
Assim, já consegue pensar em quantas e quais letras utilizar na escrita das palavras, o que o torna um bom parceiro para quem se encontra na hipótese silábica alfabética. Estudantes com escrita alfabética podem ser agrupados quando a intenção do professor é promover uma reflexão qualitativa da escrita referente à ortografia das palavras, à segmentação do texto em palavras, à produção textual em duplas, entre outras atividades. Atenção aos critérios de agrupamentos. Cabe destacar que os agrupamentos precisam ser pensados sempre. E dependendo do objetivo da atividade, será necessário realizar a troca de duplas, cuidar para que a criança não fique agrupada quase o ano todo com o mesmo colega. O conhecimento devem ser próximos, mas que, no entanto, a partir de uma tarefa ajustada aos seus saberes, possam ter problemas para discutirem e resolverem, ocorrendo a aprendizagem através da interação com diferentes conhecimentos. Vamos a alguns exemplos. Estudante com a escrita silábica alfabética, em alguns momentos, podem ser agrupados com estudantes com escrita silábica, mas também, em outros momentos, com estudantes que apresentam a escrita alfabética, para que haja maior troca de informações e conhecimentos entre os participantes. Outro exemplo, as crianças com escrita silábica com valor sonoro podem ser agrupados com os que não sonorizam a escrita ou com quem apresenta escrita pré-silábica. É importante ter esse revezamento das duplas para que em alguns momentos possam ajudar e em outros serem auxiliados na reflexão. Outro critério que deve se levar em consideração diz respeito à boa relação entre os estudantes. Pensar na personalidade das crianças, pois pode ocorrer de ser uma boa dupla do ponto de vista de hipótese de escrita, porém brigam muito, então não será uma boa dupla. Quando pensamos em atividade de escrita, é um agrupamento. Quando a atividade de leitura, temos que pensar em outro agrupamento. Se a atividade for de leitura, uma das duplas tem que estar, no mínimo, com valor sonoro. Se a atividade for de produção textual, agrupar com alguém que escreve convencionalmente para servir de escriba, por exemplo. Para finalizar, vamos a algumas considerações. Devemos olhar para o estudante e refletir: o que eu quero que ele observe, o que eu quero que ele aprenda. E a partir dessa resposta, eu busco na sala de aula um outro estudante que possa fazer ele refletir sobre esta questão. Por isso, a vantagem da turma heterogênea. As escolhas precisam ser intencionais e reguladas pela natureza da tarefa ou as competências diferenciadas dos estudantes. Com isso em mente, não sobra ninguém sem parceiro. Um bom trabalho!